Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Pedro Félix e hoje nós vamos começar a explicar o artigo A Memória de uma Nação, salvando os arquivos do Quênia com a realidade virtual. Nós vamos começar agora com a nossa introdução, certo? Que vai ser a memória trancada. O que vocês estão vendo vão ser os arquivos, prateleiras e caixas que guardam a história de uma nação. Mas o que acontece quando essa história fica presa? O que acontece quando o passado é trancado em um prédio inacessível ao seu próprio povo? Essa não é uma pergunta retórica, é a realidade enfrentada pelo Serviço Nacional de Arquivos e Documentação do Quênia, ou QNADS, que vai ser uma palavra que vocês vão escutar muito, nesse vídeo. Recentemente, um grupo de pesquisadores, sendo eles a Caroline Nyabok Muzembe, Tom Kiwanya e Naftali Stiwa, publicou um artigo fascinante que faz um diagnóstico sombrio. Eles descobriram que, na era da informação instantânea, o CANADS está fundamentalmente preso no mundo analógico. O ponto de dados, artigo. O artigo afirma inequivocamente que as coleções do CANADS estão em formatos físicos e que o acesso a elas é feito fisicamente. Isso significa que se você acessar um documento, você precisa ir fisicamente até lá, preencher formulários e esperar que alguém encontre uma caixa ou uma prateleira. Outras pesquisas confirmam que a prontidão digital do CANADS está em estágios infantis e o acesso é, em grande parte, um processo manual. Isso já era um problema de eficiência, mas em 2020 tornou-se uma catástrofe. Começando agora, claro, o teste de estresse que foi a Covid-19. O artigo destaca que a pandemia do Covid-19 paralisou as operações de rotina dessas instituições. Quando o acesso físico foi interrompido, o acesso à história do Quênia parou. Isso impediu a acumulação, distribuição e transformação do conhecimento em grande medida. A memória da nação simplesmente ficou offline. E isso importa profundamente. O CANADS não é apenas um armazém, é o guardião da história do Quênia, mandato por lei. A Constituição do Quênia, 2010, garante o acesso à informação detida pelo Estado. Mas este não é um problema isolado do Quênia. O artigo situa isso em um contexto muito maior, o Sul Global. O artigo aponta que os arquivos do Sul Global são subutilizados devido à lenta adoção de modelos operacionais modernos. E essa não é uma notícia nova. O artigo ele vai citar estudos anteriores, como o Isoka e Namand, de 2022, e o Minanjama, de 2020, que apontam para os problemas crônicos do CANADS, que são as finanças e pessoal baixos, e também baixo nível de apoio de gestão e a legislação inadequada. Outras pesquisas são ainda mais diretas, descrevendo a prontidão digital e readiness do CANADS como estando em estágios infantis, com acesso sendo em grande parte um processo manual. Além disso, a alfabetização digital da equipe dos usuários é cronicamente baixa. Portanto, o problema está claro. Uma instituição vital, legalmente obrigada a partilhar a história, está presa em um prédio físico por falta de recursos, estratégia e apoio, tornando-a catastroficamente vulnerável a perturbações do mundo real. Diante desse beco sem saída, os pesquisadores propuseram uma solução que soa como ficção científica. E se, em vez de tentar trazer o povo ao arquivo, nós pudéssemos levar o arquivo ao povo, usando realidade virtual e realidade aumentada? Bloco 2. A solução visionária, entrando na história. A proposta central do artigo é um salto tecnológico radical, usar a realidade virtual, o VR, e realidade aumentada, o AR, para melhorar o acesso digital aos materiais do arquivo de Quênia. Antes de irmos adiante, vamos definir os termos de forma didática, exatamente como o artigo faz. Realidade virtual, VR, você vai pensar em imersão. Você coloca um headset e é transportado para um ambiente totalmente virtual. Você está submerso e isso cria uma sensação de presença. A realidade aumentada, que é o AR, você vai pensar em sobreposição. Você usa seu smartphone ou óculos especiais e o conteúdo digital é sobreposto ao mundo real, melhorando a sua percepção do ambiente. Para muitos isso parece entretenimento, mas em arquivos e museus é uma revolução. E isso já está acontecendo. A pesquisa que fizemos para esse vídeo mostra que isso não é uma teoria, já é prática. E o principal exemplo que nós temos, alguns deles, vai ser o The MIT 360 Graus Project, do Metropolitan Museum of Art em Nova York. Aí eles criaram uma série de vídeos premiados em 360 graus que convida qualquer pessoa do mundo a visitar virtualmente o museu. O mais incrível é como eles o usam. Você pode experimentar a magia de estar em uma galeria vazia após o horário de fechamento, ou flutuar bem acima do The MIT Cloisters para uma vista aérea. A implicação desse projeto é o que eu chamo de motor de empatia. A VR não está apenas mostrando a arte, está lhe dando a experiência da arte que você nunca poderia ter como um turista comum. É uma forma de acesso mais íntima. Outros museus como o Louvre, o Guggenheim e o British Museum oferecem tours virtuais semelhantes. O segundo exemplo, agora da realidade aumentada, ele vai ser o Notre Dame de Paris, The Augmented Exhibition. É uma exposição itinerante criada pela startup francesa History. Este é, para mim, o exemplo mais relevante para o CANADS.
Os visitantes recebem um tablet chamado Histopad. Ao andar pela exposição física, eles apontam o Histopad para certos portais e, na tela, vem a catedral em diferentes pontos da história, durante a construção, na coroação de Napoleão ou mesmo durante o incêndio de 2019. A AR está sobrepondo a história ao presente, está transformando um espaço estático em uma narrativa 4D. E isso é o que eu chamo de máquina de contexto. Imagine usar isso no Quênia. Você aponta seu telefone para um documento de arquivo e vê uma reconstituição do evento em que ela descreve. Você não está mais lendo o documento, você está testemunhando a história. Outros exemplos incluem o Musée National d'Histoire Naturelle em Paris, que usa a AR para reviver animais extintos em 3D e tamanho real. Ou aplicativos como Booksnake, da USC, que permite manusear digitalmente livros raros da Biblioteca do Congresso. A visão para o Canades é, portanto, clara. Usar a VR para criar exposições virtuais imersivas à história do Quênia, acessíveis a qualquer estudante em qualquer lugar. Usar a AR para aumentar documentos físicos ou locais históricos, trazendo-os à vida com contexto digital. É uma visão poderosa, mas os pesquisadores por trás do artigo são cientistas, não sonhadores. E eles fizeram a pergunta óbvia: o Canades está pronto para isso? E eles foram a campo para descobrir, e o que eles encontraram foi um choque de realidade. A investigação, o choque de realidade, os findings. Para avaliar a prontidão do Canades, os pesquisadores adotaram uma abordagem de métodos mistos. Eles não apenas enviaram pesquisas, eles foram lá. Eles coletaram dados de 32 participantes, abrangendo toda a gestão de topo e média do Canades. Eles usaram questionários para dados quantitativos, entre os OQs, e entrevistas aprofundadas para dados qualitativos, os porquês. O que eles descobriram é a parte central desse vídeo. Nós vamos analisar os achados do artigo tópico a tópico. O achado 1 é a estratégia fantasma. Os pesquisadores perguntaram aos 10 representantes da alta administração qual a estratégia de transformação digital de vocês. Todos os 10, 100% dos entrevistados indicaram que o Canades não possuía uma estratégia de transformação digital. Não é que a estratégia fosse ruim ou antiga, ela simplesmente não existia. A instituição estava operando no escuro digital, sem um roteiro, sem um plano. O achado 2 foi o banco sem saída digital. O Canades tentou digitalizar. Eles digitalizaram registros desde 2007 e tem mais de 22 milhões de imagens. Onde estão essas imagens? A resposta de um entrevistado é devastadora. Os Canades, no entanto, carecem de um sistema para tornar os materiais digitalizados acessíveis aos pesquisadores. Os pesquisadores usam computadores standalone, ou seja, desconectados. Isso é o que chamamos de dívida digital. Eles gastaram tempo e dinheiro criando um arquivo digital que agora está preso em tecnologia obsoleta e inacessível. É um beco sem saída digital. Achado 3. As barreiras reais, os 3 As. Os pesquisadores perguntaram por que isso está acontecendo. As respostas foram unânimes. A ausência de orçamento. Todos os 10, 100% dos entrevistados da alta administração apontaram para a redução da alocação orçamentária. O entrevistado disse: não temos mais item orçamentário, nem mesmo para manutenção de equipamentos da TIC. A ausência de pessoal qualificado. O mesmo entrevistado mencionou habilidades inadequadas em tecnologia e pessoal inadequado. Isso é ecoado por outras pesquisas que apontam para baixos níveis de alfabetização em TIC e a necessidade de treinamento pessoal. A ausência de liderança e apoio. Outros entrevistados mencionaram a liderança fraca e falta de apoio da gestão. Isso é um tema recorrente, com as pesquisas externas também citando baixo nível da gestão. O achado 4, o abismo de conhecimento. Esse é o achado mais chocante para mim. Os pesquisadores perguntaram à equipe sobre as próprias tecnologias que eles estavam propondo, VR e AR. 50% da alta administração não conheciam as duas tecnologias. A equipe, entre os assistentes de arquivo e a equipe de TI, a maioria dos entrevistados, ou seja, 35,7%, não estava familiarizada com as tecnologias VR e AR. Como você pode implementar uma solução tecnológica de ponta quando metade da sua liderança e uma parte significativa da sua equipe técnica nem sequer ouviu falar dela? E o achado 5, o paradoxo da vontade. Depois de todos esses resultados desanimadores, veio a maior surpresa. Os pesquisadores perguntaram: vocês estariam dispostos a participar de um projeto piloto para testar VR e AR? E todos os 100% dos funcionários indicaram que sim. Todos os 10% da alta administração estavam dispostos a ter tal iniciativa. Este é o paradoxo trágico no coração da Canades. Há 100% de vontade, mas 0% de estratégia, orçamento ou conhecimento. É uma organização cheia de pessoas dispostas, mas completamente descapacitadas por um sistema falho. O diagnóstico dos pesquisadores na discussão e conclusão é que essa lacuna tecnológica exposta pelo Covid-19 coloca o Canades em uma desvantagem competitiva e prova que a instituição é incapaz de se adaptar a perturbações. Mas o que esse atraso digital significa no quadro geral? O que está realmente em jogo quando um arquivo falha em preservar sua própria história na era digital? A resposta nos leva a um tópico muito mais sombrio e completo.
Tema ético. Quem é o dono do passado digital? O atraso digital do Canads, detalhado no artigo, não é apenas um problema técnico, é um sintoma de uma luta geopolítica pelo controle da informação. É aqui que a nossa pesquisa aprofundada nos leva a conceitos como colonialismo digital. Para entender isso, precisaremos olhar para esse documento, que descreve os desafios do patrimônio digital e o sul global. O documento explica que, no sul global, legados históricos do colonialismo se cruzam com as desigualdades digitais contemporâneas. E a tradução, que a gente pode didática, né, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, significa que os mesmos padrões de poder que existem no colonialismo físico estão sendo replicados no espaço digital. Vamos pensar sobre isso. Os canais estão com dificuldades financeiras e técnicas. Eles não conseguem digitalizar e preservar a sua própria história. Isso cria um vácuo de preservação. Um insight aprofundado, o vácuo de preservação. Os canais não têm capacidade de preservar sua herança digital. A natureza abomina o vácuo. Quem o preencherá? O documento nos dá as respostas: a dependência infraestrutural de Big Tech, grandes empresas de tecnologia e lógicas de mercado externas. O risco para o Quênia não é apenas que sua história seja perdida. O risco é que sua história seja, entre aspas, salva, curada, hospedada e, em última análise, controlada por uma corporação ou instituição estrangeira que não compartilha seus valores ou interesses. A história se torna um produto de dados. Isto é o que o documento chama de dataficação do patrimônio. Quando a cultura se torna dados, ela é submetida a novas formas de validação, exclusão e controle. Insight aprofundado. O algoritmo colonial. O documento adverte sobre o viés algorítmico e a falha em desafiar as suposições ocidentais. Se uma Big Tech estrangeira ajuda os canais a digitalizar a sua coleção, quais viéses estão embutidos em seu algoritmo de busca? O algoritmo entenderá as nuances da história tribal queniana, ou ele priorizará as narrativas da era colonial simplesmente porque estão mais bem documentadas em inglês? A AI e os algoritmos correm o risco de reescrever e exacerbar injustiças históricas, sob disfarce de neutralidade tecnológica. Portanto, a falha dos canais em se digitalizar não é apenas um problema de acesso, é um problema de soberania, é uma luta para decidir quem terá o poder de escrever a história da Quênia no século XXI. Isso torna um desafio assustador, mas o artigo não termina em desespero. Na verdade, a parte mais importante do artigo vem no final. Ela oferece um roteiro, um plano de 7 passos para sair desse buraco. O artigo conclui com a seção 7, recomendações. Esta é a resposta direta dos pesquisadores aos problemas que eles encontraram. É um plano prático, passo a passo para tirar o canais da paralisia. E o que é mais brilhante sobre esse plano é a ordem que ele é apresentado. A pilha de recomendações. Os pesquisadores não colocaram a tecnologia VR e AR em primeiro lugar, eles a colocaram por último. Eles reconheceram que os achados provaram que o problema do canais não era a falta de tecnologia, mas a falta de fundação. Você não pode construir um arranha-céu, que é o VR e o AR, e um pântano sem estratégia, sem orçamento, sem habilidades. A implicação disso é que o roteiro de 7 passos é um plano para construir a fundação primeiro. Vamos analisar. Passo 1. Nós vamos redefinir a estratégia e a cultura. A gestão do topo do canal precisa redefinir sua estratégia e cultura para se alinhar no mundo digital. A resposta direta ao achado 1, 100% não tem estratégia, eles precisam mudar a mentalidade de guardiões de caixas para provedores de informação digital. O passo 2 é desenvolver uma estratégia de integração digital, que é criar um plano real, uma equipe multifuncional de TIC, finanças e arquivos, que deve realizar uma análise abrangente dos processos de negócio e identificar áreas de melhoria. Este é como tático para o porquê cultural do passo 1. E o passo 3 vai ser desenvolver políticas e padrões, que é criar regras e regulamentos claros e consistentes para a implementação de VR e AR. E porque disso, basicamente, garante a transparência e a responsabilidade. E agora, os pilares. Passo 4. Aprimorar as habilidades de TIC e treinamento. Investir em programas de treinamento abrangentes para recapacitar e qualificar o retool e upskill a equipe. Resposta direta aos achados 3 e 4, as habilidades inadequadas e a falta de conhecimento sobre VR e AR. E o passo 5 é mobilizar recursos. A liderança deve defender vigorosamente o aumento de apoio financeiro e buscar ativamente fontes financeiras alternativas, como subsídios e patrocínios. E isso é uma resposta direta também ao achado 3, que são os cortes orçamentários. E o passo 6, criar colaborações e parcerias. Fazer parceria com universidades para dividir custos e empresas de tecnologia. E é uma maneira inteligente de executar os passos 4 e 5 sem ter que fazer tudo sozinho. E agora o topo, que é o passo 7, a tecnologia, que é iniciar um programa piloto de VR e AR. Finalmente, depois de tudo que tiver no lugar, ancorar suas metas em um programa piloto devidamente dimensionado. O artigo até sugere como fazer isso.
Definir o escopo, digitalizar as coleções de alto interesse, orçar o hardware, headsets VR, dispositivos AR, atribuir à equipe e criar mecanismos para feedback do usuário. Resposta direta ao achado 5, 100% de vontade. Isso canaliza aquela vontade de um projeto estruturado e viável. Este plano de 7 passos é, na minha opinião, a contribuição mais valiosa do artigo. Ele transforma frustração em um mapa acionável. Bloco 6. Conclusão. A memória do futuro. A história do cannabis, conforme revelada nesse artigo notável, é um microcosmo de uma luta global. É a história de como instituições do século XX, construídas em papel e concreto, estão lutando para sobreviver em um mundo do século XXI, construído em dados e código. Nós vimos o problema, a memória de uma nação trancada por barreiras físicas. Vimos o potencial visionário de tecnologias como VR e AR para libertar essa memória, como visto no The Met e na exposição de Notre Dame. Vimos a dura realidade investigada pelos pesquisadores, uma falta crônica de estratégia, orçamento e habilidades. E exploramos o profundo risco ético, a ameaça do colonialismo digital, onde a falha em preservar a própria história cria um vácuo que pode ser preenchido por interesses externos. Mas, o mais importante, vimos um caminho a seguir. Um plano de 7 passos que prioriza as pessoas, a estratégia e as políticas antes da tecnologia. Um plano que entende que você deve construir uma fundação sólida antes de poder alcançar o céu digital. O artigo conclui que o cannabis deve abraçar tecnologias digitais avançadas para permanecer relevante e acessível em um mundo cada vez mais digital. A preservação da cultura não é um ato passivo, não é apenas guardar o passado em caixas, é um ato ativo, é garantir que o passado possa ser acessado, interrogado e vivido pelas gerações futuras. O futuro da memória do Quênia que não depende de prateleiras mais fortes, mas de pontes digitais mais fortes. Esse artigo forneceu a planta, agora o trabalho de construção começa. Obrigado por assistir.